a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Fábio Reis, tá? Venho dando aula de náutica há 40 anos. Minha especialidade é navegação astronômica. Então, hoje eu gostaria de comentar, né, como se mede a altura. E, em particular, tem um pessoal que os navegadores conseguem navegar usando a mão para medir a altura dos astros, né? E principalmente falam de estrelas, né? Então eu queria comentar o seguinte, né, que tem uma relação matemática que você pode explicar, senão não vale, né, a interpretação que o cientista faz, né, se não tiver uma forma matemática. Então vamos trabalhar em cima desses conceitos matemáticos para mostrar que se é verdade ou se é mentira essa história do cara sair navegando medindo o sextante com a mão, tá certo? Então, é bem simples, né? Você associar uma maneira de eu medir distâncias, tá? E a mais fácil que todo mundo usa é exatamente você partir de um triângulo retângulo. Então, vamos, né, relembrar o que é um triângulo retângulo, tá? Então, veja, se eu tenho, né, um triângulo de tal forma que tem um ângulo com 90 graus, isso é considerado um triângulo retângulo, tá certo? Então, vamos dar nome aqui aos bois. Então, esse lado aqui, que é a hipotenusa, eu vou chamar de A, tá? Esse outro lado, vou chamar de B, que são os catetos, e C. Então, o teorema do Pitágoras diz o quê? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, tá? Isso aí, então, foi só uma apresentação do triângulo retângulo, que é o que a gente vai usar para determinar distâncias também no mar, tá? Então, repara o seguinte, veja, se eu transformar esse triângulo numa situação real, tá? Suponha que eu esteja navegando, né? Você tem na carta náutica lá um farol, tá? Toda a carta náutica tem a altura da luz do farol, tá certo? Então seria essa altura aqui, né? Tá? E veja o seguinte, se eu estiver aqui, ó, e quiser saber qual é essa distância que eu estou do farol, o que eu vou usar? Eu vou usar um triângulo retângulo, tá vendo? A barquinha está aqui. Então, veja, aqui seria a hipotenusa e os dois catetos, tá? E esse cateto aqui é dado, tá? Bom, o que é mais importante ainda aí, veja, nessa sequência, é você observar que no triângulo retângulo eu posso ter uma relação trigonométrica dos ângulos internos. Então, vamos supor que esse ângulo aqui, ó, seja o ângulo θ nesse triângulo retângulo. Se eu ver a semelhança aqui dos dois, esse ângulo aqui seria, vou chamar de alfa, tá? Então, eu tenho o quê? Dois triângulos retângulos, certo? Então, se eu conseguir medir esse ângulo, tá? Eu vou saber essa distância aqui, tá? Seria o cateto aqui, o B. Por quê? Porque existe uma relação trigonométrica, tá? Que relaciona a tangente desse ângulo, né? Então, tangente de θ vai ser o quê? O C sobre B, tá bom? Não vou entrar nos detalhes, que isso aqui é o cosseno e o cosseno, tá? Mas, para a gente entender, mais simples é saber que essa distância aqui, essa altura, seria, tá vendo? O H seria o C e o D é a distância que eu estou. Então, veja, se eu puser essa fórmula aqui, eu fico aqui, ó, tangente de φ agora, né? Não.
É igual que esse cateto não é um H, H sobre D, tá vendo? Então, se eu estou no mar, eu olho na carta, vejo que essa altura aqui é dada, né? Porque todo pico, qualquer coisa, né? Farol tem a altura da luz, né? Quando eu vou ver, identificar o farol, tem a altura da luz. Então, eu tenho essa altura aqui, né? Certo? Então, essa altura, vamos supor que esse H seja 90 metros, né? Tá? Então, o que está faltando aqui, né? Eu quero achar qual a distância que eu estou desse farol. Está faltando algum aparelho que meça esse ângulo, né? Tá vendo? Que aparelho que faz isso? Tá? Vocês estão muito enganados que o sextante só serve para medir a altura de estrela, de astro. Não, eu vou usar o sextante como medidor, tá? De ângulo, né? Tá certo? Então, eu vou usar a mesma técnica, né, de jogar isso aqui em cima aqui e consigo medir esse ângulo aqui, tá? Primeira mão, o pessoal que já fez curso comigo já sabe como que eu vou medir, tá? Mas, em princípio, o sextante, eu consigo medir esse ângulo aqui, tá certo? Então, se eu tenho esse ângulo, eu tenho essa distância, tá vendo? Então, o que eu tenho? A distância vai ser, né, H sobre tangente do ângulo que eu medi, tá? A Marinha tem tabelas disso aí, né? Mas se você tem uma calculadora, a coisa fica bem simples, tá certo? Então, eu vou usar esse raciocínio, né, de eu ter um ângulo, né, que vai estar associado com essa altura aqui nesse exemplo da Marinha, né, e vou achar essa distância. Por que é importante você ter um sextante a bordo? Não é para medir estrela, simplesmente para determinar a posição. Veja, eu vou falar rapidamente. Se você tiver, né, a carta náutica, deixa eu ver se está isso aqui. Se tiver a carta náutica, tá? Vou mostrar rapidamente, tá? Você tem, sei lá, um montão do trigo que tem 300 metros, tá certo? E você está perdido aqui, você está andando nesse rumo, uma navegação, você acha que você está aqui, ó. Então, se você tiver, suponho, duas ilhas, né? O Catarse também tem altura, né? Se você pegar o sextante, medir esse ângulo aqui, tá vendo? Você vai ter essa distância. Se você medir, né, essa altura aqui, esse ângulo aqui de Alcatraz, você vai ter as duas distâncias, tá vendo? Então, você vai, traça na carta as duas distâncias, você tem exatamente a sua posição. Isso é um jeito de fazer o acompanhamento, né, da navegação costeira super precisa, né? Entendeu? Se você pegar um sextante legal, você vai ver que você vai ter uma posição muito interessante. Só para mostrar que o sextante serve para mais coisa do que medir a altura. Mas vamos voltar, então, né, a medir a altura, vamos supor, do Sol. Dos astros, nós vamos pegar o Sol. Tá? Aí aparece um monte de super navegadores, né? O pessoal acredita que o cara sai medindo, navegando, medindo a altura dos outros, por o Sol, né, que é mais fácil, com a mão, certo? Então, vamos usar essa relação matemática para ver, né, como que funciona o cara pegar, medir dizer, tem 23 graus aqui, como que funciona isso para mim usar para medir a altura do Sol ou das estrelas. Então, veja, eu já tenho, né, a parte matemática que eu vou ter que usar para, né, dar informações físicas do que é medir a altura com a mão. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Veja, vou fazer de novo um triângulo retângulo, tá? Certo? Só que essa distância aqui, ó, tá? Seria o quê? Seria a mão, seria a distância do dedão até aqui, né? Então, o que eu faço? Eu pego uma régua, né?
tá? Pego uma régua em centímetros aqui, né? Faço assim e meço essa distância aqui, ó. Tá vendo? Deu uns 20 centímetros por aí, né? Supor que deu 20 centímetros. Tá? Então, esse lado aqui, ó, 20 centímetros, significa o quê? Que eu tenho do dedão, né? Aqui eu tenho os dedinhos, aqui o mindinho. Então, essa distância aqui é 20 centímetros. Seria esse lado aqui do triângulo retângulo, certo? Tá? Esse lado aqui, que é hipotenusa, eu não sei. Acho que nem vou precisar saber, tá certo? Então, o que está faltando, né? Se minha mão está aqui, ó, eu preciso medir o braço, né? Qual o tamanho do meu braço. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar a régua de novo, tá? E vou medir o meu braço, tá vendo? Então, só que eu vou medir daqui, né? Desse ponto aqui, porque a mão vai ficar assim, né? Então, eu tenho que medir daqui até aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas deu 50 centímetros. Né? Então, aqui eu tenho 50 centímetros, tá bom? Então, isso aqui é uma maneira de eu aferir qual é o ângulo da minha mão. É óbvio que o cara vai ter um braço maior, outro vai ter uma mão menor, maior, não sei o quê. É um jeito de eu caracterizar, né, as medidas em ângulo da minha mão. Então, veja, se eu souber esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo teto, eu vou saber, quando eu fizer assim, qual é o ângulo que está marcando a minha mão, tá certo? E eu tenho aquela forma, não tenho? Tangente do ângulo teto, igual aqui, 20 centímetros por, aqui eu vou por 50, né, perdão, por 50, tá? Então, quanto que dá 20 por 50? Então, 120 por 50 deu o quê? 0,4, tá? Que é a tangente do ângulo teto, tá? A função, né, numa calculadora, tem lá o arco tangente. Significa o quê? Se eu entrar com esse número, ele vai me dar a tangente. Então, se eu entrar com esse arco tangente aqui, vai dar exatamente 21 graus, tá? Certo? Então, veja o seguinte, né? Quando eu fizer assim, esse ângulo aqui vai ser 21 graus. Estamos entendendo? Então, mas o problema que acontece é o seguinte, tá? Existe um padrão que eles usam em todos os livros de navegação, a mesmo foi citado aí pelos navegadores aí, né? Que conseguem navegar tirando a altura com a mão, que esse ângulo aqui, em média, é 23 graus, né? Tá vendo? Tá? Então, veja, como vai... Vamos ver o que vai acontecer matematicamente. Se eu pegar o ângulo aqui, 21, né? Tá? Se eu fizer isso aqui, pegar aqui 21 graus, aqui é 20 centímetros, né? E aqui é 50 centímetros, certo? Então, se eu tiver essa relação, minha mão aqui, né, vai ser 21 graus, tá? Bom, agora, veja, o que eu vou fazer? Eu vou, né, em vez de usar o 21, né, como toda essa literatura está escrito que o cara tem esse ângulo da mão é 23 graus, veja, se minha mão tem 20 centímetros, tá, eu vou saber qual é a distância do meu braço se eu usar o 23, tá? Então, o que vai dar? Veja, se eu pegar a fórmula, né, que é tangente de 23 graus, vai ser igual a quê? Vai ser o 20 centímetros dividido pela essa distância do meu braço, tá? A tangente de 23 é 0,42, mais ou menos, tá?
Então, veja, com isso aí eu chego à conclusão que a distância do meu braço, é o quê? 20 dividido por 0,42, que mais ou menos dá 47 centímetros, tá? Então, repara, né, que se eu tiver na avaliação, né, de 2 centímetros, não, 3 centímetros, né, no braço, tá? Esse ângulo aqui vai variar de 1 grau, né? Entendeu? Então, você veja que o erro já começa a ser muito grande, tá? Então, nesse caso, o cara tem um braço maior, né? Se usar esse padrão do 23, vai dar realmente um problema na medida, tá? Então, vejo que já podemos pensar que esse método de medir com a mão não vai pegar muito bem, tá? Vamos agora estudar realmente, né? Quais as dificuldades para mim medir esses 23 graus com a mão, assim, tá? Para você medir o Sol, né? Você vai fazer o quê? Você vai ter aqui o horizonte, tá? Tá? Tem umas fotografiazinhas, né? Aí você vai pôr o dedo mindinho para cá, ó, tá? E o dedão para cá. Tá meio esquisito, mas dá para ver, tá? E aqui vamos pôr o Sol, certo? Então, a essa altura, vamos supor que a altura do Sol, como minha mão é 23 graus, essa altura aqui, ó, que eu medi com a mão, do Sol seria 23 graus, né? E o mais estranho ainda é que o cara fala, eu naveguei pelo estrela, Sol, pelos astros, medindo a altura com a mão. O que você vai fazer com essa altura? Não vai fazer nada. O que você pode precisar, né, para usar essa altura, para você determinar a sua posição? Estou supondo que é o Sol, né? Vamos trabalhar na passagem de medida, que é bem simples. Então, vamos ver, né, quais mais problemas tem de eu medir essa altura com a mão. Tá? Pessoal que já fez curso aí, qualquer um, ele sabe que essa altura, né, é muito difícil você ter um astro, vai depender da latitude, mas você medir um astro, principalmente estrela, com 23 graus. Né? Por quê? O primeiro problema aqui é a refração. Né? O que é essa refração? Você está aqui, ó, no horizonte, tá? Você está vendo o Sol aqui, ó. Mas, na verdade, né, o que está acontecendo? O índice de refração vai fazer que o Sol verdadeiro está aqui embaixo, tá vendo? Esse aqui é a refração, né? E aqui não tem essa correção da refração, tá? E se a altura é muito baixa, existe uma relação, né? Quanto, né, mais olhar, né, paralelo ao horizonte, maior o índice de refração e maior esse ângulo aqui. Então, 23 graus realmente vai ter uma refração muito intensa. E se você pôr o dedão lá, você não vai acontecer nada, tá? Você não vai perceber isso aí. Você está vendo o Sol, que não é o Sol verdadeiro, tá? Segundo problema, que também o pessoal sabe, o que é? Né? Você tem que medir, né, seu dedo tangenciando o Sol, né? Tá vendo? Então, o segundo problema é o quê? Teu dedinho tem que tangenciar o Sol. Só que a altura verdadeira do astro, o que é? É do centro do Sol ao centro da Terra, tá certo? Então, esse dedinho aqui, né, vai estar faltando o que ele chama de semidiâmetro, tá?
Então, além dessa altura que você mediu com 23, tá? Você tem que levar em conta esse semidiâmetro, que varia em torno de 16 minutos de arco. E isso tem no almanaque náutico, tá certo? Então, você teria que pegar esse número do almanaque náutico e somar com essa altura do dedo. Mas ninguém faz isso, o cara já vai saindo com 23 e vai navegando, tá? E o terceiro problema também, que é menor, que é o seguinte: o que é a altura verdadeira? Você tem a Terra e o Sol. A altura verdadeira é do centro da Terra ao centro do Sol, né? Tá vendo? Então, quem vai dar essa correção de eu vir para o centro da Terra vai ser um paralaxe, tá? Eu não vou explicar porque é tão pouca esse problema, mas existe isso aí. Quando a gente vai fazer uma medida exata com o sextante, você tem que levar em consideração o paralaxe, tá? Então, vejam, os três problemas, né, que realmente, né, vão levar a gente pensar que isso aqui é uma brincadeira, né? Que é o quê? É a refração, segundo semidiâmetro, e terceiro, o paralaxe, tá vendo? Então, não é feito, né? Quando você tira com o dedão, você não leva a consideração nenhum, e principalmente a refração, porque, segundo o teu dedo, você vai ter 23 graus, né? Tá? Você tem que esticar a mão. Você estica as duas assim, aí você já tem quanto lá. Mas aí você não tem uma precisão exata, tá? Bom, então para a gente ter uma noção, né, de fazer uma correção mais precisa com esse 23, vamos utilizar aquela forma, né, que o pessoal que já fez curso comigo, com outro, vai saber que eu tenho altura instrumental, né, que seria a altura que o sextante vai dar, só que eu vou pôr a altura da mão, certo? Seria 23 graus, tá? Então, 23 graus, né, você vai ter o quê? Só vai ter o erro da depressão, né? Essa depressão, se tiver a 3 metros, vai dar mais ou menos 3 minutos, tá? Com isso, eu vou ter uma altura, né, que eu vou chamar de altura aparente, que é 22 graus, 57 minutos, tá certo? Então, essa correção global, né, eu vou ter que entrar no almanaque náutico, veja, eu tenho que ter o almanaque náutico, né? Sem condições, vamos ver o próximo passo, que se eu não tiver almanaque náutico, não adianta eu ter mão, tá? Então, essa altura aparente, eu vou ter que entrar no almanaque náutico e tirar qual é a correção global dessa altura aqui. Então, eu vou fazer isso, tá? Consultei, né, a tábua que corrige a altura aparente, tem as três, você vai dar mais ou menos 14 minutos aqui, tá certo? Vou chamar de correção global, vai ser mais, né? Tá? Então, repara que a altura verdadeira, né, que é o 23, ia continuar sendo 23, vai dar mais ou menos isso, né? 7, 4, 11, 6 e 1, 7, K1, que fica 23 graus, tá vendo? Então, em princípio, né, se você medir a altura de 23, vai bater mais ou menos se você tentar fazer uma coisa mais precisa, tá certo? Bom, problema mais sério disso aqui, né, é que você vai estar num barco em movimento, né? Se estiver em alto mar, o barco está chacoalhando, tá? Então, o sextante é o aparelho, né, que você tem aqui, ó. O espelho menor, quando você põe o horizonte aqui e o reflexo do sol aqui, ó, se você mexer o sextante, essa diferença aqui mantém constante, tá certo? Por isso que é interessante usar o sextante que inventaram aí exatamente por causa desse problema. Por quê? Porque se você pegar com a mão, como que o cara vai medir a altura, cara? Vai ter um erro absurdo, tá vendo?
Então, nós estamos chegando à conclusão que você imagina você querer medir isso em alto mar, tá? Começa, né? O que a gente vai fazer agora, né? Eu vou calcular uma latitude usando, vamos supor que eu fiz a medida, calcular a latitude dessa situação aqui, tá certo? O problema é o seguinte, se eu vou pegar a passagem meridiana, se não for passagem meridiana, vai aparecer um triângulo esférico, entendeu? Então, é impossível você, né, calcular, né, se você vai ter um trabalhinho, né, de calcular a altura, e depois vai ter que usar um monte de fórmula, tá certo? Tem tábuas e mais 2, 3 tábuas para você chegar na latitude. Vamos usar só a passagem meridiana, que a gente já sabe, o pessoal sabe, que a fórmula, né, que é a latitude, que eu quero achar da passagem meridiana, né, vou por aqui, passagem meridiana, igual a quê? A distância zenital, né, e a declinação. Vou pôr mais ou menos a declinação aqui, tá vendo? Essa é a fórmula. Então, esse Z aqui, ó, é igual a quê? 90 graus menos a altura verdadeira, né? Que é a altura que você mediu com a mão, com o sextante, tá? E a declinação, veja, eu tenho que ter a hora da medida, né? Que é a medida da mão, eu preciso saber a hora de Greenwich, tá? Se eu não souber a hora, eu não vou poder usar o almanaque. Se eu não tiver o almanaque náutico, né? Então, a declinação, veja, eu preciso do almanaque náutico porque preciso da hora de saber a posição, né, do astro no céu, para fazer essa combinação matemática, né? Isso é matemática, isso aí a Maria não sabe, que se eu tenho uma altura, né, automaticamente a latitude tem que ser uma latitude que seja matematicamente, né, coincidente com a latitude. Esqueci. Então, eu vou ter que considerar que esse Z seja 90 menos o 23 graus que eu medi com a mão. Tá? Consequentemente, Z vai ser quanto? Tá? 67, né? 90 menos 23, 7, 8, 67 graus. Tá vendo? Então, aqui vai ser 67 graus. Tá? Se eu, nesse momento, tenho uma hora dessa medida que eu fiz com a mão, eu tenho a declinação, tá? Vamos supor que deu essa declinação, né? Nessa hora que eu medi com a mão, deu 10 graus norte. Tá? Então, aí você fala, mas que hemisfério que eu estou? É óbvio que se você estiver no hemisfério sul, aqui a latitude é sul, não é? Certo? Então, veja, aqui ó, o sinal vai ter que ser menos, porque se fosse latitude norte, esse norte que manda, tá vendo? Esse aqui é o maior, né? Então, esse aqui não pode ser norte, porque se eu estou na latitude sul, eu não posso ter a latitude norte pela declinação, certo? O que vai dar aqui, ó? Então, a latitude da passagem meridiana vai ser sul, né? Vai ser o quê? 57 graus sul, tá? Usando a mão. Mas eu tenho que ter o almanaque náutico, senão não vou achar posição nenhuma, tá certo? Então, é mentira quando o cara fala, foi naveguei pelas estrelas com a mão. Pô, isso não existe. Pô. Pior é isso, pior, que eu estou usando o sol, que você vê. Imagina você, né? Você tem que identificar a estrela, tá? Que é um pontinho, tá? Como que você vai, né? Medir a altura da estrela em relação ao horizonte? Porque à noite não tem horizonte, você não pode medir, você tem que medir no crepúsculo, né? Quando tem horizonte, tem as estrelas, tá? E com o sextante, já você tem que usar aquele método, você tem que inverter o sextante, em vez de levar
a estrela no horizonte, você leva o horizonte na estrela, se você ficar olhando para a estrela, você pode perder, porque o barco mexe, você perde a estrela. Então, você fica olhando para a estrela e leva o horizonte, tá? Isso que é a técnica de você marcar uma estrela, certo? Nesse caso, não tem, né? Você fica lá mexendo, um pontinho lá, então esquece estrela nesse tipo de navegação com a mão, certo? Que é muito, você vai ter um erro absurdamente grande, tá? Então, veja, se eu supor agora que deu 22 graus, eu estou achando que a mão tem 23, mas ela tem 22, isso aí que eu vou mostrar. Então, eu estou fazendo uma medida, se é que eu conseguir, eu vou ter 1 grau de diferença, né? Porque é muito bom, 1 grau que você nem consegue perceber. Então, vai ser 90 graus menos 22, aqui dá 8, né? Então, aqui vai dar 68 graus, tá? Tensão zenital, menos 10. Então, aí a latitude vai ficar o quanto? Vai ficar 58 graus, tá vendo? Sul, né? Então, aí a latitude, veja, se eu usar 23 a altura, que é o verdadeiro, se eu errar 1 grau, eu vou ter 1 grau de variação da latitude, significa o quê? 60 milhas, tá? E 60 milhas, né, são mais ou menos, multiplicar por 2, vai dar o quê? 120 quilômetros, né? Então, veja como realmente é impossível você determinar uma posição sabendo, né, medindo a altura dos estrela-sol, né? No caso aqui, eu estou pegando o caso mais simples, que é a passagem meridiana, que seria os 23 graus, tá? Então, se errar 1 grau dessa brincadeira, ou se não fizer, né, o acerto, né, do grau da sua mão, você vai ter um absurdo erro, tá? Pode chegar até 2 graus, né? Já são quantos? 120 milhas, né? Tá vendo? Então já dá quanto? Dá 240 quilômetros, né? Então, né, é estranho o pessoal falar que navega tirando altura com a mão, tá? Então, não se iludam com esses vídeos, né? Tudo tem uma relação matemática, né? Próximo passo que eu vou falar, tá? É o tal que a força do Coriolis. A força do Coriolis é nula no Equador. O cara ouviu falar, eu quero saber o que ela mostra. Tem uma equação, né? É um referencial da inercial, tem uma equação que mostra que realmente no Equador não tem força de Coriolis, né? Então, o pessoal fica falando e papagaiando, porque não vai ver de onde vem, né? Que nem esse caso aí, você medir a altura pelo Sol, com a mão, tá? E não pode passar de 23. Então, é um absurdo isso aí. Então, tome cuidado com esses vídeos aí, tá bom? Desses caras que falam muito bem né, e usam essas barbaridades aí sem provar nada, tá? Então, agradeço a atenção, mas, veja, eu fiz um resumo meia boca aí, só para mostrar que se fizer realmente um cálculo, você vai ver que, né, que o erro vai gerar. É possível, na verdade é impossível você achar, tá?